queridos jovens, a paz do Senhor, que alegria, que prazer mais uma vez estar com vocês, para juntos nós trazermos esta lição, a lição de número 11, para abençoar você, a sua vida, juventude cristã. Vamos ouvir a palavra, vamos meditar. O meu propósito aqui é que você seja abençoado, é que você se firme na palavra, é que a juventude cristã, inclusive a juventude assembleiana, desenvolva uma fé na palavra, viva pela palavra. Então hoje nós temos uma lição maravilhosa. Convide, ligue para um jovem, passa aí a mensagem, já vai começar a lição de número 11. Nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor, jovens de todo o Brasil e do mundo, que o Senhor continue prosperando as vossas vidas. Magno, qual é a temática da nossa lição? Cumprimente o povo aí. A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor, pastor Ziel. A nossa temática hoje é revelações sobre o tempo do fim. Fique conosco e você vai estudar mais uma lição dentro do livro de Daniel. Muito bem, vamos iniciar orando aqui comigo, Magno, Daniel, e juntos formamos a EBD Online. Daniel, ora ao Senhor. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia de paz, de bênçãos, muito obrigado Glória por a Deus. tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, que neste momento o Senhor venha abrir as portas do entendimento, que venhamos a compreender as coisas ocultas que Tu tens a revelar a nós através da Tua palavra. Usa o Teu servo de forma grandiosa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos começar com a nossa temática e também os 2 pontos introdutórios. Como é que diz? Revelações sobre o tempo do fim, texto principal. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem. Daniel 8,15. Resumo da lição. O conhecimento das coisas futuras nos dá esperança e a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Muito bem. Então veja que esse nosso último ponto, como é que diz? O conhecimento das coisas futuras O conhecimento das coisas futuras nos dá esperança e a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Então, se nós temos um livro, nós temos o livro do início, o Bereshit, que é a Gênesis, e nós temos o Apocalipse, que é a Revelação, cujo conteúdo relata o desfecho final, o epílogo do enredo da história humana, nós compreendemos que de Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, como também o Tav, Aleph a Tav, como do Alfa ao Ômega, a primeira letra do alfabeto grego e a última, o Ômega, Deus ele está no controle de tudo. Ele é quem diz, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio E o fim. Então, saber que Deus está no controle, saber que Deus está no comando, traz esperança para nós. Por quê? Porque Ele é quem vai trazer a solução de todos os problemas e vai implantar o seu governo, o seu sistema, através de Cristo Jesus. Então, é gratificante, é salutar o jovem abrir a Bíblia e saber que o seu Deus está no controle. Nós não podemos perceber o mundo dos homens como um trem nos seus trilhos que esteja fora de controle. Não, ainda que aparentemente tudo pareça sem controle, sem equilíbrio, sem que Deus esteja presente. Queremos dizer a todos e asseverar que não está. Deus está no controle de todas as coisas. Ele vê tudo, Ele sabe tudo, para Ele não tem passado, presente e futuro. Ele criou todas as coisas e Ele está simplesmente controlando. E tudo vai acontecer no tempo dEle, conforme está registrado na Bíblia. Então, se o cristão quer saber o que vai acontecer amanhã, pastor Zéu, qual é o destino do homem? Olha aqui, as páginas desse livro revelam o futuro. Mostra o paraíso que ficou perdido, mas mostra o paraíso que é encontrado em Cristo pela implantação. Apocalipse 21 e o capítulo 22. Eis que eu faço novas todas as coisas. Ok? Vamos à leitura do nosso texto bíblico.
Daniel capítulo 8, versículo 1 ao versículo 6. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão, a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão acontecendo quando vi que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas, e as 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte, e para o meio-dia, e nenhum animal podia estar diante dele. Nem havia quem pudesse livrar-se de sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha as 2 pontas, a qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu ímpeto da sua força. Muito bem. Nós queremos dizer a todos os jovens que essa lição de hoje, a temática da nossa lição de hoje, nós temos aqui a temática muito importante. Revelações sobre o tempo do fim. A revelação sobre o tempo do fim, ok? A primeira coisa que nós devemos levar em consideração é que eu já disse aqui e volto a dizer, quem estava agora no comando, a partir do capítulo 5, nós temos a queda, não é isso? Do Império Babilônico e já temos o surgimento do Império Persa, ok? Mas nós queremos dizer que o capítulo ele não está em ordem cronológica, né? Pode colocar lá no início para a gente acompanhar, só para os irmãos se situarem como está aparecendo aí na tela, né? Não está em ordem cronológica. Então, é a primeira coisa que você deve analisar, porque o capítulo 5, ele já fala do fim do reinado de Belsazar, ok? Então, que isso fique bem claro. Nós estamos agora no capítulo 8. Lembrando os irmãos que nesse capítulo 8, Daniel vai tratar apenas de 2 grandes impérios. Nós podemos observar que lá atrás ele tratou da queda da Babilônia, não é isso? Mas agora, Daniel, ele vai tratar especificamente sobre 2 grandes reinos, que novamente é representado pelos animais do capítulo 7, como nós falamos. Aqui nós podemos analisar que ele vai ver um carneiro, depois ele vai ver um bode e depois ele vai ver um chifre pequeno. Então, a temática do capítulo 8 ela está orbitando em torno desses 3 temas. E é muito importante, para não confundir a sua mente jovem, preste bem atenção. Você tem, no capítulo 8, primeiramente você tem um carneiro, você tem o bode e você tem um chifre pequeno. Só para os irmãos terem uma ideia, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, vamos lá, Magno. Daniel, no capítulo 8, você vai acompanhar aí comigo, Daniel, capítulo 8, olha o verso 20. Aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia. Isso. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. O tecido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Então, preste bem atenção. Responda aí, Magno. Quem era o carneiro? O carneiro era Média. Os reis da reis. Média aí? Pérsia, não é isso? E quem era o bode? Grécia. Então, pronto. Veja que a própria Bíblia, ela está especificando. E, primeiramente, Daniel, ele tem uma visão. O Senhor Deus, ele vai dar o destino do mundo e dos reinos através desse panorama da própria visão.
E ainda que de modo não bem claro, vocês podem observar que ele começa falando que estava ali perto do rio Ulai, chamado de Shapur atualmente. Mas ele fala também de Suzã, que era a capital do Elão, ou de Elão, como alguns falam, que era onde os reis persas passavam o inverno. Então, ele dá essa definição dessa localidade, ainda que não bem precisa, mas ele dá essa expressão, ok? Observem bem que esse lugar, ele é bem conhecido, porque é aqui que nós vamos analisar que acontece a história envolvendo Esté, né, na Pérsia. Estamos estudando a lição de adultos envolvendo Esté. E também nós temos aí o local da presença de Neemias. Ou seja, o local histórico ele está identificado, certo? Agora, a primeira coisa que nós vamos tratar é sobre o carneiro. Esse carneiro, ele tem 2 chifres compridos e também esse carneiro aqui, ele é o urso. Vamos ver aí, 7,5 de Daniel. Vamos lá, Daniel 7,5. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Pronto. Então nós temos a queda do poder da Babilônia e nós temos agora esse carneiro que ele vai aparecer com 2 chifres. Esses 2 chifres que aparecem aí é a dualidade do império, porque nós temos o império dos Medos e o império dos persas. Então você pode observar que o próprio texto está falando disso aqui. Veja que nós já lemos aqui o capítulo 8, verso 20, que declara que o carneiro era a Pérsia. Isso. Ok? O carneiro era a Pérsia. Por quê? Porque nós temos que entender que um chifre, o texto diz que um chifre era maior que o outro. Ou seja, o reino da Pérsia ia ser maior do que? O reino da Média. O reino da Média. Olha, isso é lindo, gente, ok? Então, nós sabemos que o próprio Ciro, que era o rei persa, ele se rebela contra a Média, mas ele se torna um reino poderoso. O Ciro se torna um reino poderoso. Então, nós podemos perceber que o texto, ele deixa bem claro quem era esse rei. Aqui, na verdade, está falando da Pérsia, usando a figura do carneiro, com 2 chifres compridos, que estão falando desses detalhes envolvendo um que era maior do que o outro. A Pérsia, na figura de Ciro, pela autoridade de Ciro, que foi o rei profetizado por Isaías, ele se torna poderoso e também ele faz com que a Pérsia venha se sobressair, ok? Então nós podemos analisar que ele vem com um ímpeto, ele vem com uma força. O texto bíblico aqui diz que ele dava chifradas para o oeste, para o norte, para o sul, e era grande o seu poder, e ninguém podia lhe resistir, e ele fazia o que ele queria. Ou seja, ele estava se fortificando cada vez mais. Nós falamos que teve um reino poderoso, que era a Babilônia cai e entra em ação o poder dos medos e dos persas. Agora, nós podemos analisar que posteriormente, quem é que vai cair? A Média e a Pérsia. A Média e a Pérsia. Veja que é muito importante nós atentarmos. Então, Daniel, ele tem essa visão desse carneiro com esses 2 chifres, e ele vê que é poderoso, mas ao mesmo tempo ele tem outra visão. Veja que ele está tratando do segundo e do terceiro, porque o primeiro já caiu. Isso. Quem foi o primeiro que caiu? Babilônia. A Babilônia. Ou seja, não há poder humano, não há poder do homem que não venha cair. Se a gente for analisar ao longo da história humana, veja quantos impérios poderosos, nações poderosas, não é assim? Mas a Babilônia caiu. Aí entra o Ciro com todo o seu poder. Em aproximadamente 10 anos, ele expande o seu poder, se torna poderoso. A sua política era boa, mas também Daniel vê esse rei crescer na visão que ele tem, vê esse reino se expandir, mas ao mesmo tempo ele vê o quê? Cair. Ele caiu. Então, caiu a Babilônia, vai cair agora quem? A Pérsia. A Pérsia. E quem é que vai entrar em cena agora? Os gregos. Os gregos. Olha como isso aqui é lindo, gente.
É a Bíblia nos situando profeticamente. Então, aí vem a figura do bode. E esse bode é muito interessante, que o texto diz claramente que ele vem como se estivesse voando e aí suas patas não tocavam no chão. Está falando de velocidade, rapidez. Nós sabemos que desde a Grécia até a Índia, né, Alexandre expandiu seu reino sob a tutela do grande Aristóteles, filósofo. Ele foi educado e ele era apaixonado pela cultura grega. Então, Alexandre, ele tenta expandir o seu poder, a sua grandeza. Ele não era um general qualquer. E o interessante é que primeiro o texto está falando dele, do reino da Grécia, na figura de um bode, não é isso? Que esse bode, ele também é representado pelo leopardo, né? É isso que nós podemos analisar, biblicamente falando. Vamos ver aí, Daniel 7, 5 a 8. Olha o texto bíblico. Continuei olhando e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, que tinha 4 asas de ave nas suas costelas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Muito bem. Veja que o bode, ele tem um chifre aonde? Entre os olhos. Entre os olhos. É importante. O que era esse chifre, Daniel, entre os olhos? O que tu acha que era? Eu acho que era a própria figura mesmo de Alexandre o Grande, que foi ele que acertou o golpe fatal no Império Persa. Era isso, era isso. E era a própria autoridade dele. Veja que o bode representava quem? Toda A Grécia. Toda a Grécia. Mas o pequeno chifre era a autoridade de quem? De Alexandre. Ou seja, o que o texto está mostrando é que se a Grécia era um reino, o reino só se tornou poderoso, só se tornou forte por causa da figura de quem? De Alexandre. De Alexandre. Pastor, até, perdão de interromper, um À dado vontade. curioso é que Alexandre o Grande foi tão importante que a sua primeira batalha ele ganhou aos 16 anos, quando o pai dele colocou ele para defender uma cidade macedônica. E ele dizia, os historiadores dizem, que havia uma discussão entre ele, dizia, papai, o senhor tem que deixar terra, tem que deixar espaço para eu conquistar. Ou seja, o pai dele, né, Filipe da Macedônia, né, era grande, mas o filho também, então ele herda, Daniel e Magno, ele herda essa veia de guerreiro, de conquistador do seu pai. E conseguiu. Isso aqui é uma prova que um jovem que quer, um jovem que deseja, ele pode chegar a algum lugar. Mas para isso tem que ter determinação, tem que ter estudo. O Alexandre não era um jovenzinho preguiçoso, um jovenzinho abestado. Veja que ele vai ser orientado por quem? Aristóteles. Mas ele já tinha veia militar, que vinha com quem? Do pai dele. Do pai dele. Então, todos nós, psicologicamente, nós somos frutos do ambiente. Nós somos frutos de uma genética, mas somos frutos do nosso ambiente. Então, ele vê a figura do pai conquistando. Os historiadores dizem que Alexandre vai ter alguns filhos, mas nessa briga pelo poder, mataram os filhos e não vai ter uma história dele, lamentavelmente, né? Mas não se pode negar o grande general que ele foi, a grande autoridade que ele tinha, a estratégia militar que ele tinha. Ele não dava tempo para os inimigos, né? Ele chegava com ímpeto. Ele sabia conquistar. Rapidez, agilidade. Por isso que o texto fala que vinha voando e não tocava as patas do bode no chão. Rapidez, agilidade, técnica. Então, ele tinha toda essa conquista. E é interessante que o reino é representado pelo bode, mas o chifre entre os olhos era o golpe certeiro de Alexandre, mas também a sua própria autoridade. Ou seja, a Grécia cresce com quem? Com Alexandre. É tão tal que o nosso grego koiné, que vai ser expandido por Alexandre aí, porque é 333, 330, né? Então, ele vai levando esse grego, ele vai levando a cultura grega. E isso foi bom porque o nosso Novo Testamento vai ser escrito em quê? No grego koiné, não mais no grego clássico, porque o grego koiné é o grego do soldado, é o grego da meretriz, é o grego do pobre, é o grego da plebe. Era o inglês da época.
Então, isso é muito importante, por quê? Porque você tem aqui a figura de Alexandre. E aí ele, o chifre representando a autoridade, ele próprio era a autoridade da Grécia. Ele é quem faz a Grécia crescer. Ou seja, um homem que tem bons planos, um homem que tem boa estrutura e boas políticas, se ele quiser, ele pode ou não pode fazer o Estado crescer? Pode. Olha, bota para cá, Daniel. Nós só vivemos, cidades vivem na miséria, estados também vivem na miséria, porque muitos que assumem não pensam no bem do Estado, pensam em si. Mas veja que o Alexandre, ele leva a Grécia consigo. Ele traz nome para a Grécia. Todo homem deveria pensar o seguinte, todo homem, todo jovem, toda mulher deveria pensar o seguinte: eu estou vivendo nesse mundo, eu estou passando nesse mundo. Qual é o meu papel nesta vida? Porque já já você morre, já já você envelhece. E a pergunta é, o que você vai deixar como legado? O que você vai deixar como história inapagável, indelével? Pergunte, jovem, se você é um juiz, se você é um advogado, se você é um médico, se você é um promotor, se você é um prefeito, se você é um governador, se você é um presidente, pergunte, o que eu vou deixar para que amanhã o meu nome esteja imortalizado? Esse grande hospital quem fez foi fulano. Essa escola quem fez foi fulano. Quem trouxe a segurança e a boa política para o nosso estado, para a nossa cidade, foi o fulano de tal. É bonito ou não é? É bonito. Agora é triste quando alguém diz, fulano passou aqui e não fez? Nada. Aí é que é triste, né? Então veja bem, aí aparece esse bode. Em primeiro lugar nós temos o carneiro. O carneiro é quem? A média e a peça. A média e a peça. Isso é para vocês terem uma ideia. Ele vem com 2 chifres, não é isso? O carneiro, ele vem com 2 chifres como? Um maior que o outro. Um maior que o outro. Mas o bode que vem com um só chifre, ele pega o carneiro, pisa o carneiro, joga no chão, destrói o carneiro, não dá força para o carneiro. Ou seja, o Alexandre vem com um poder tremendo. E aí, quem é que é dominado? A Pérsia e os Medos. Ou seja, sai de cena agora e quem é que entra? A Grécia. A Grécia. Representado pelo Alexandre. Bode, Isso. que também É o leopardo. é o leopardo. E aí vocês podem observar, enquanto que o outro tinha 2 chifres, falando que um era maior do que o outro, e nós já explicamos aqui essa dualidade de poder, mas o bode só tem um chifre. Mas veja a força, veja a rapidez, por causa de Alexandre. Não tem como negar, tem pessoas que querem apagar a história de um ou de outro, mas existem homens que, pela habilidade que têm, pela capacidade, conseguem levantar um país, conseguem levantar uma cidade. Rapaz, é coisa linda, né? Pastor, agora eu analiso aqui como tem pessoas que têm coragem de negar a Bíblia, a veracidade bíblica. Porque a Bíblia apontando para fatos assim, comprovados nitidamente, historicamente, pela história, né? E como a história de Alexandre o Grande e muitos outros, a Grécia também, quando dominada por ele a fez crescer, e ainda há pessoas que negam o que está escrito nas Sagradas Letras. Isso, porque a Bíblia ela é maravilhosa, porque nós podemos analisar que nesse elemento profético que Daniel tem no capítulo 2 e nos capítulos que se seguem, tudo está se cumprindo, não é isso? Tudo. Então você vê o lado da confiança e da credibilidade que se deve dar na própria palavra de Deus. Então é interessante que nós podemos analisar que esse chifre pequeno, historicamente lá fora, fala de Alexandre. E nós já falamos aqui que, lamentavelmente, ele morreu muito cedo, né? Muito jovem. 33 anos. 33 anos. Alguns dizem que foi malária, né? Outros dizem que foi uma febre, né? Mas são suposições. O certo, outros dizem que ele foi envenenado. O certo é que, na verdade, ele teve uma morte prematura. E com a sua morte, aí o seu reino vai ser o quê? Dividido. Vai ser dividido. Nós já falamos aqui sobre essa divisão, porque vão surgir 4 partes, né? Nós falamos dos quatro homens, mas agora das 4 partes. Grécia, Turquia, Síria e Egito. Quais são as 4 partes, para os jovens não esquecerem? Grécia, Turquia, Síria e Egito. De novo? Grécia, Turquia, Síria e Egito. Então pronto. Então observem bem que a partir de agora esse poder é totalmente desfeito, né? Nós podemos analisar.
esse chifre foi quebrado. E no lugar desse chifre que foi quebrado, né, nós podemos observar aqui, que o texto está mostrando aqui, aí vai nascer 4 chifres, não é isso? Porque quando os chifres do capítulo 2, aliás, do carneiro são quebrados, aí vai surgir agora o quê? Nasceram quantos? 4 chifres. 4. Que são o quê? Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Pronto. Que falam de quais regiões? Macedônia, Trácia e Ásia Menor, Egito e a Síria e o restante do Oriente Médio. Pronto. Então perceba que a partir de agora surgirão a divisão desses poderes depois da morte de Alexandre o Grande. Isso foi marcado por disputas, brigas, chegaram a dizer que mataram os filhos de Alexandre, cada um buscando o seu poder. Por que nós estamos dizendo isso aqui? É porque a partir de agora terminou o bode, terminou o carneiro, mas surge um chifre pequeno. Dentre esses chifres que nasceram, os 4, surge o quê? Um chifre pequeno. Aí o que é esse chifre pequeno? Esse chifre pequeno ele vai se estendendo para o sul, para o leste e para a terra prometida, até chegar ao exército do céu, que são as estrelas, e esse chifre chega a jogar alguns no chão. O que seria, pastor Aziel? Esse chifre pequeno vai estragar o templo, vai estragar os sacrifícios. Na verdade, esse chifre pequeno está aí, vai surgir como um homem que tem um poder cruel, olha aí, está aí, ele é cruel, ele é opressor e ele, na verdade, é violento, ele é violento. Então, nós podemos atentar aqui que ele vai se dirigir de modo ferrenho, pesado contra o povo de Deus, contra o próprio povo de Deus. Sabe por que Daniel vai ter desmaio nessa visão? Sabe por que Daniel ele vai ter temor e tristeza? É porque ele viu, na visão que ele teve, as atrocidades que o povo de Deus haveria de passar. Como também outros povos seriam atacados pelo poder desse chifre pequeno, ok? Então é interessante nós atentarmos para uma coisa. Quando o reino de Alexandre, quando Alexandre morreu, o reino foi dividido em 4 partes, não é isso? Que envolvia a Síria, a Ásia Menor e a Babilônia, como ele já falou aqui, não é isso? Mas também nós podemos analisar que essa parte aí, que envolvia a Síria, a Ásia Menor, a Babilônia, ela ficou com um general denominado de Seleuco Nicator. Alguns falam Nicator, Nicator. Então, esse homem, que é dele que vem a palavra Seleuco, ele que tinha a sua estrutura na capital da Antioquia, ele que era um general, então é a partir dele que vai se formar, vai se construir a dinastia dos reis gregos, chamado de Seleucidas, né? Então é a partir daí que vai começar. E a partir de então é que surge a atuação de Antíoco Epifânio, né? Isso é muito importante aqui. É aqui que aparece a figura desse homem chamado quem? Antíoco Epifânio, né? Na verdade, o nome dele era Antíoco IV Epifânio. Epifânio do grego quer dizer manifestação, mas também era contado para manifestação de Deus. Olha, esse homem, ele queria ser visto como uma divindade. Ele se deificava. Então, Antíoco Epifânio, ele tinha essa visão de querer ser como um Deus. A revolta, o ódio de Antíoco Epifânio contra os judeus é porque os judeus adoravam um só Deus, o Deus verdadeiro, o Deus dos céus, e oferecia sacrifício ao Deus eterno. Então, esse homem, ele vai entrar em cena. E se vocês analisarem, quando a gente estuda o Velho Testamento, não tem aquilo que é chamado de período interbíblico, 400 anos de silêncio. Nós podemos analisar que é nesse período aqui que vai acontecer, ok? No segundo século, que vai acontecer o reinado dele, de 175 a 167. Há uma denominação que no cálculo feito por Guilherme, né? Acho que era o nome dele era desse homem, era isso aí mesmo, né? Que era o Guilherme Miller.
ele fez um cálculo, lê aí, Daniel 8,14, vai lá. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Olha, isso aqui não tinha nada a ver lá no céu. Era aqui estava se referindo a quantos dias? 2.300 tardes e manhãs. 2.300 tardes e manhãs, não é isso? 2.300 tardes e manhãs. Aqui era se referindo, na verdade, ao período em que Antíoco Epifânio ele haveria de governar, de 175 a 164, ou então, como nós já falamos aqui, né, de 175 a 167. Então, é o período que esse homem vai governar. Nós colocamos aí que a política de Epifânio ela vai se dirigir contra o povo judeu, contra a religião dos judeus, contra os costumes dos judeus. Ele vai se levantar de modo ferrenho, e ele queria que os judeus negassem a Deus. Ele queria que os judeus se voltassem para ele. E uma forma de profanar o santuário é que ele oferece uma porca, não é isso? No altar derramando sangue. É aqui que entra a figura da família de Matatias, de Macabeus, que eles vão lutar pela independência dos judeus, e tem uma luta que é muito bom o jovem cristão ler isso. Essa história é marcada por grandes aventuras, ok? Mas nós podemos analisar que esse homem que recebe esse título de Antíoco IV Epifânio, que na verdade é Deus manifesto, seria o significado, alguns dizem que ele, esse homem aqui, às vezes ele poderia ser denominado, irmãos, é muito pesado esse nome que eles colocam nele, é que ele na verdade deveria ser visto como Epímanes, que era um insano, era um louco, e não Epifânio. Então veja que o texto está mostrando isso claramente para nós. É a partir daí, quando você lê isso aqui, que esse Antíoco Epifânio, por meio das suas maldades, das suas atrocidades, ele é visto como o anticristo do Velho Testamento. Ele é visto como o anticristo do Velho Testamento. Então, nós podemos analisar, eu coloquei aqui colocações que estão além do nosso tempo. Observem bem, verso 17. Vamos lá. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado, e caí sobre meu rosto. Mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Essa visão se realizará no fim do tempo. Então o fim do tempo já aconteceu? Não. Então, a partir desse momento é que se tem a ideia de quando nós vamos para o Apocalipse, em especial 2 Tessalonicenses 2, lá pelo verso 9 e 10, vai surgir uma figura. Vamos ler esses textos. Vamos ler 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. Observe que quando o Marino leu aqui as referências de 2.000, não é isso? 2.300 tardes e manhãs. Isso. Observe que essa expressão aqui, quando fala de tardes e manhãs, como nós falamos, ela está falando do tempo que vai acontecer e que aconteceu a profanação do templo que foi causada por Epifânio. Ok? Até também o tempo da purificação que acontece pela família dos Macabeus. Então, é nesse período que está se referindo, e não ao cálculo que Guilherme Miller ele fez, seguindo uma hermenêutica totalmente fraca e frágil, ok? Vamos lá. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9. Uhum. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, Sim. com todo o poder, Isso. e sinais, e prodígios de mentira, Vai. e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Pronto, então você tem no Velho Testamento um Antíoco IV Epifânio que se levantou contra o povo judeu. Mas o acontecimento que é para o tempo do fim é que ainda vai vir uma perseguição contra os judeus que será incomparável à grande tribulação, que nesse período quem vai entrar em cena
é a besta. Vamos lá, Apocalipse 13, primeiro. Olha aí. Olha o que diz a Bíblia. Vamos lá. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os chifres 10 diademas. E sobre as cabeças um monte de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como as de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Então, nós podemos analisar que isso aí é para o tempo Do fim. futuro, né? Que na verdade nós podemos analisar aqui, que aqui está se falando do anticristo, que agora vai surgir, porque nós temos Satanás, nós temos a besta e nós temos o falso profeta. Aqui nós podemos analisar que tanto o falso profeta como o anticristo, eles trabalham para fortalecer quem? Satanás, que é a trindade satânica. O falso profeta trabalha para fortalecer a besta, que na verdade aqui é o anticristo, um ser que estará sob o controle e o poder de quem? De Satanás, para governar. E que vai, na verdade, depois do pacto rompido, vai perseguir os judeus grandiosamente. E aí nós podemos perceber que o Antíoco Epifânio do Velho Testamento, ele vai ser comparado, apesar de que o do Novo Testamento é pior, ele vai ser assemelhado, comparado com o anticristo que virá. Então, o anticristo de Daniel, ele passa de Antíoco Epifânio, porque ele diz, é para o tempo do fim. Por isso que ele desmaiou, por isso que ele ficou fraco, doente, porque ele viu o tamanho da atrocidade que no futuro haveria de acontecer. Então, está aquém do tempo de Daniel. E aí, se você pega o Apocalipse, você vai entender corretamente essa questão. Olha, esse pequeno chifre, ele acabou com a religião. Quando você vê a expressão exército dos céus, a terra santa, exército dos céus e as estrelas, alguns falam que era o povo judeu, porque Deus disse para Abraão, Gênesis 15, conta as estrelas, não é assim? Se tu as pode contar. Aí ele diz, eu vou fazer vocês como as estrelas dos céus. Mas podemos entender que se fala da terra santa e se fala de exército dos céus e de estrelas, na verdade aqui era o povo de Israel, eram os sacerdotes e também os levitas. Ele atacava, Antíoco Epifânio, atacava toda a estrutura do povo de Deus. Ok? Agora, só para vocês terem uma ideia, e qual é o desfecho final de tudo isso? Quando o anticristo estiver no poder, governando e massacrando tudo e perseguindo os judeus, vai ter a conhecida batalha chamada de Batalha do Amargedon. Essa batalha do Amargedon, o Senhor vai lutar, vai derrotar o inimigo e vingará todas as coisas. Isso mostra para nós que tudo está no controle de quem? De Deus. De Deus. Deus é quem está controlando tudo. Deus é quem está dominando tudo. No final, nem diabo, nem demônio, nem Satanás, nem inferno, nada vai prevalecer. Quem é que vai prevalecer? Deus. Então, querido jovem, olha para cá, bota para cá, Daniel. Só para lembrar a juventude, para refletir, a melhor coisa é estar nas mãos de Deus. Porque todo o cenário profético, o seu desfecho vai para onde? Vai para Deus. E Deus vai vingar todas as coisas. Atos de crueldade, maldade, morte de inocentes, políticas infernais, traições, quem se levantou contra o povo de Deus, quem perseguiu o povo de Deus, quem matou o profeta, o Senhor vingará todas as coisas. É por isso que a Bíblia diz em Romanos 12, 19, a vingança pertence a quem? Ao Senhor. Então, diante das calamidades, das atrocidades, nós devemos continuar pregando a palavra para transformar vidas, arrancar do império das trevas, mas sabendo que quem está no controle é Deus. É Deus. E aí, quando vier a batalha do Amargedon, o Senhor Jesus vai vingar a tudo e depois vai implantar o seu grande governo para abençoar a todos. Nós podemos analisar que eu coloquei aqui uma lição de humildade que Daniel vai dar para nós. Qual é a lição de humildade? É que Daniel, ele teve muitas coisas, na passada nós falamos que ele não entendeu e que Deus mandou o anjo para que ele
entendesse. O anjo foi interpretar. E aqui ele ficou com muita coisa que ele não entendeu. Está bem aí, olha. Muita coisa, muita coisa. Muita coisa. Vê aí o verso 27. 27, vamos lá. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. E espantei-me acerca da visão. Vamos ler o 18 e 19, depois tu volta para isso daí. E estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Olha aí, o tempo da ira. Então, entenda bem que Daniel, ele ficou enfraquecido, Daniel ficou com medo, e ele chegou a fazer o quê? A cair. Olha como é que Daniel cai. Algum pregador derrubou Daniel aqui? Não. Alguém soprou em Daniel? Não. Jogou terno em Daniel? Também não. Como foi que ele caiu? Ele caiu com o rosto no pó. Ele caiu com o rosto no pó. Ele não caiu para trás, ele não caiu numa frenesi, ele não caiu numa loucura. Olha, bota para cá, Daniel, bota para cá. Todo esse cai-cai que tem de pastor derrubando, de pastor jogando, não é bíblico. Mais uma vez eu quero dizer, não é bíblico. O Senhor não dá poder. Eu posso cair com o poder de Deus? Posso. Quando os sacerdotes caíram, a glória eles não podiam entrar na casa, mas caíram conscientes. E caíram com o rosto em terra, sabendo que grande era o Senhor. Quando Daniel, fraquinho, adormecido, aí, olha, ele estava fraquinho, ele caiu e ficou adormecido, ele caiu lá. Mas ele caiu, preste bem atenção, ele caiu porque ele estava, olha, e estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e disse o que para ele? Me fez estar em pé. Pronto, diante da fraqueza e do temor, o Daniel entrou numa transe. Mas ele caiu, não foi assim? Caiu. Quando ele caiu, o que foi que o anjo disse para ele? Levanta. Levanta, rapaz. Que é isso? Levanta. Deus não dá mensagem para quem está deitado. Deus só dá mensagem para quem está Em pé. em pé. Então, como é que Deus vai usar culto para estar derrubando o crente se o crente não quer aprender a palavra? O crente pode sentir o poder de Deus ou não pode? Ele pode sentir uma glória indescritível? Pode. Agora, ficar na loucura, fora de si, não é de Deus. Não é de Deus. Viu, jovem? Não é de Deus. E aí você pode perceber aqui que Daniel, na hora que ele cai, o que o anjo faz com ele? Levanta ele. Levanta. E só para vocês terem uma ideia, está lá em Ezequiel 12:1. Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Deus não fala com ninguém deitado. Caído no chão, jogado. Receba o tanto poder que tu vai cair agora. Tome pau, e tome. Isso é, meu Deus, tem tanta molecagem no nosso meio. Mas nunca cai com a cara no pó. Nunca cai com a cara no pó, nunca cai chorando, arrependido dos seus pecados. Esse é o cair que Deus quer. Bota pra cá, Daniel. O cai que Deus quer é tu cair do teu pecado de adultério. É tu cair da tua desgraça. É tu cair de tudo que não presta. É tu cair em si. O filho pródigo, tá lá em Lucas 15. Caindo ele, Em si. não foi caindo no chão. Porque no chão ele já estava. Caindo ele, Em si. ou seja, meu Deus, eu estou todo errado. É esse cair que Deus quer. Tem muitos aí que estão caindo, jovenzinha, mocinha, rapaz, caindo todo em pecado. Aí o pregador chega, receba power, pão, receba poder, pão, receba. Aí cai, fica rolando, moça, rapaz. Aí às vezes deles que estão em pecado, na fornicação, não é assim? Na mentira, aí é o cai. Quando Daniel caiu, o quê? E ele ainda caiu, ninguém derrubou ele. Ele caiu do medo, da fraqueza. Está aí no texto, olha, não é isso? E eles estando falando comigo, eu caí com o meu rosto adormecido. Caí com o meu rosto em terra, adormecido. Aí pronto, porque a mensagem foi pesada, não foi? Foi. Aí o anjo fez o que com ele? Tocou nele e fez ele ficar em pé. Te levanta, levanta, Daniel, levanta. Daniel, te levanta, não foi assim? Foi. Foi assim. Eita, aí vem uma lição preciosa. Daniel, ele vai nos dar uma lição de humildade. Vamos ver aí, verso, agora 27. Você vai, 27. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo. Crente enfraquece? Crente fica fraco? Fisicamente. E crente adoece? Também. Ele teve o quê? Enfermo alguns dias. Então levantei-me. Não, tu começou a ler, foi do 26. 26, né? E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira.
Tu, porém, cerra a visão Ó, a visão da tarde e da manhã. e da manhã, que era falando do período de Antíoco Epifânio, que ia acontecer, ele já é Verdadeira. Isso. verdadeira. Ponto. Aí ele diz o que agora? Tu, porém, cerra a visão, Tu, porém, cerra essa visão. porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Isso se cumprirá muito, depois de muitos dias. apontando para o tempo futuro. Vamos lá. Isso. E eu, Daniel, enfraqueci Ficou e fraquinho. estive enfermo Ficou enfermo. alguns dias. Uhum. Então, levantei-me e tratei do negócio do rei. Eu me levantei Fui cuidar da e vida. fui cuidar da minha vida. Olha aqui, a lição de humildade. Daniel não entendeu tudo. Daniel não compreendeu tudo. Deus disse: encerra. Isso é para o tempo do fim. Daniel não era escatólogo querendo mostrar que sabia. Tem irmão que diz: fulano de tal é doutor em escatologia. Doutor aonde? Que ele nunca foi no céu. Ele nunca foi no inferno. Tem uma mulher que vai no céu e no inferno direto. Não tem? Todo dia. Todo dia ela vai. Agora, tem um doutorzão aí que diz assim: vamos falar com fulano de tal, que ele é doutor em escatologia. Aí pronto, tem uns que ficam. A preposição ek do grego, se vocês analisarem ela, eu já fiz essa besteira, analisarem ela morfologicamente, sintaticamente, semanticamente, ela não dá ideia para a visão pré-tribulacionista. Ela dá ideia para o pós, livrar na tribula. Aí lá vem os pré-tribulacionistas, né, que somos nós. Não, a preposição grega ek, ela traz dentro do seu bojo a ideia de que o Senhor nos livrará da tribulação. A Bíblia não tem pós, a Bíblia não tem nada disso. A Bíblia, ela tem a vinda de Jesus. O que nós temos como pré-tribulacionista, pós e mid-tribulacionista, meso-tribulacionista, é que pelas leituras que a gente faz das passagens bíblicas, nós vamos seguindo. Certo que a visão pré-tribulacionista é a que mais se encaixa com outras concepções bíblicas de interpretações de texto bíblico. Por isso que eu sigo essa visão. Mas esse debate de pré, de pós, isso não leva a lugar nenhum. O importante é tu se preparar para entrar no céu. Às vezes tu é um grande debatedor, mas está em pecado. Às vezes tu é um grande debatedor, mas não vive em santidade. É um grande debatedor e não ganha alma para Jesus. É verdade. Não é assim? Leia a tua Bíblia para ser santo, para ser salvo e para ser limpo. João 15:3. Vós já estáis? Pela palavra que tenho falado. Então, qual é a lição de Daniel? Daniel ficava com o que já estava revelado. E ele ficava com o que estava revelado e não queria cavar. Tem muita gente sujando a água porque cava demais. Cava demais. É por isso que tem irmão atordoado. Eu não sei mais em quem crer ou acreditar. Porque um pastor diz uma coisa, outro diz: fique com a Bíblia. Vá para o que a Bíblia diz, creia no que ela diz e sirva ao Senhor com alegria. Daniel, ele não era esse escatólogo querendo mostrar que sabia de tudo. Imagine se fosse, né? Quantas coleções de livros? Os 4 generais. Daniel. Era mesmo, não é isso? O carneiro e o bode. O carneiro e o bode. Ah, sim. Se fosse hoje, Deus me revelou o destino dos mundos. Não era assim? Onde é que Daniel fez essa besteira? Pronto, ele ficou, foi assustado, não foi? Ele ficou, foi fraco com as visões. Aí pronto. Agora o doutor Daniel vai dizer quem é a Rússia, quem é a Grécia, quem é... Um dia desse tem um bocado aí dizendo o mercado como o europeu. Aí não deu nada certo, tudo se acabou. Aguarde a volta de Jesus, deixa de besteira, rapaz. Não é assim? Vamos lá, Magno, lê o resumo da lição. As profecias dos capítulos 2 e 7. O que essas profecias revelam? Panorama geral dos acontecimentos da história e dos 4 impérios mundiais. É só isso que o capítulo 2 e o capítulo 7 está revelando. Vamos lá. A revelação sobre o antigo quarto Epifânio e sua representação do anticristo do tempo do fim. Ou seja, você tem um Epifânio, que é no Velho Testamento, que representa quem? O anticristo. Que vai figurar o anticristo de onde? Do Novo Do Testamento. Novo Testamento. Bora. A visão de um carneiro e um bode. Suzã, província de Elão, 300 quilômetros ao leste da Babilônia. Isso. A importância de Suzã, residência de inverno dos reis persas. Já explicamos. A capital da Pérsia, Ladisté, cidade da qual saiu Neemias. Não, lê essa daí não. Ladisté. Ladisté. Lardesté. De novo. Ladisté,
Meu Deus. Olha lá, é isso aí. E eu, meu Deus, que cidade é essa? Na boca do dono do segundo. Vamos lá, lê de novo aí. A capital da Pérsia, lar de Esté, cidade da qual saiu Neemias. O carneiro com 2 chifres, Império Medo-Persa. Os 2 chifres falam da união dos 2 impérios após a conquista da Média em 550 a.C., surgindo o Império Aquemênida. O chifre mais alto aponta para a Pérsia. Ciro, o grande líder da Pérsia, foi levantado por Deus, destruiu a Babilônia, teve um progresso rápido durante 10 anos, de 539 a 549 a.C. Era implacável, invencível nas suas campanhas militares. Era filho do rei persa Cambises, conquistou a Mesopotâmia, toda a Ásia Menor, atual Turquia, território ao leste da Pérsia. Então veja bem, nós estamos dizendo que o Ciro, ele era um grande rei, ele foi uma grande autoridade. E para os irmãos terem uma ideia, Isaías profetizou dele, que seria um instrumento nas mãos de Deus para abençoar o povo do Senhor. Vamos lá. O bode e o pequeno chifre. O bode é o rei da Grécia. Isso. Seu grande líder, Alexandre o Grande. Seu instrutor, Aristóteles. Sua ação era veloz, sem tocar no chão. Sua conquista se estendeu da Grécia à Índia. Um chifre extraordinário entre os olhos, a causa do aumento da sua autoridade. Contrariando todas as expectativas políticas daquela época, a Grécia no tempo de Daniel. No tempo de Daniel, a Grécia ela não tinha crescimento, ela não tinha expressão. E quando Daniel profetiza, ele não tinha ainda a visão disso. Ou seja, quando a Grécia se torna Grécia, Daniel já teve a visão do que a Grécia seria. Isso aqui é a grandeza da Bíblia. Vai lá. A morte de Alexandre com 33 anos de idade. Envenenamento, febre, malária, tifoide. São as concepções. Os 4 chifres. Cassandro, Macedônia. Lisímaco, Trácia e Ásia Menor. Ptolomeu, Egito. Seleuco, Síria e restante do Oriente Médio. O pequeno chifre simboliza Antíoco Epifânio, de 215 a 162 a.C. Assume o poder após o assassinato de Seleuco. Desencadeia uma perseguição contra o povo de Deus. Ao assumir o trono, muda seu título para Antíoco Epifânio IV. Deus manifestado. Seu temperamento, cruel, sanguinário, covarde. Tentou impor a cultura grega, forçando os judeus, proibiu práticas judaicas religiosas, profanou o templo de Jerusalém. Terceiro ponto. O tempo do fim. O contraste entre o Antíoco de Daniel e o Antíoco de Apocalipse. Um personagem que terá o controle de 10 reinos. Representa o anticristo e seu governo. Lembrando que o Antíoco de Daniel, ele é político. E vai ser destruído por um poder político do povo de Deus, não é isso? Mas o Antíoco do Apocalipse, que é um anticristo sustentado por um poder espiritual diabólico, que é Satanás. Vamos lá. Um conflito final entre Deus e os governantes gentios na perseguição de Israel. É a batalha de Armagedon que já falamos. Influência cultural, o capítulo 8. Isso. Um poder que se exalta contra Deus. O Armagedon apocalíptico. O cordeiro vencerá. Uma visão atormentadora. Por que essa visão atormentou Daniel? Por que essa visão atormentou Daniel? Porque ele viu o final das coisas que atingiram o mundo e o povo de Israel. Como o crente deve se portar frente à escatologia? Não fugir da realidade e da sua responsabilidade. Daniel, como escatólogo, era humilde e reconhecia suas limitações. Como esperar o futuro? Confiando em Deus, no que está revelado na Bíblia e se alegrando na palavra de Deus. Então pronto, nós não devemos esperar o futuro com ansiedade, com medo. O que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer no mês que vem?
Nós não temos a palavra de Deus? Temos. Nós não sabemos que Deus está no controle? Então eu devo andar em santidade. Olha para cá, bota para cá, Daniel. Bota para cá, Daniel. Olha para cá. Jovens, não fique... mas o pastor na internet disse isso. O outro pastor disse aquilo. O outro fulano de tal que é doutor em escatologia. Não tem ninguém doutor em escatologia. Nenhum nunca morreu. Nunca nenhum foi lá no paraíso. Nunca nenhum foi no inferno. Nunca nenhum viu o diabo. Vou fazer uma pesquisa lá. Quem foi dos escatólicos que já foram fazer uma pesquisa lá no inferno? Ou que foi lá no céu? Parem com isso, gente. Nós temos que ficar com o que está na Bíblia. Deuteronômio 29, 29. Lê Romanos 12, 3. Deuteronômio 29, 29. Sabe o que eu tenho que entender? Confiar na palavra de Deus, saber que Deus está no controle, Ele vai vingar os inimigos, Ele vai julgar os pecadores, Ele vai salvar Israel, a igreja vai ser arrebatada, vamos viver confiando na palavra. E acabou essa conversa, vai. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber. Então não passa disso aí não, rapaz. Lê esse capítulo, versículo, bota aqui, Daniel. Um versículo para todos os escatólogos. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pronto, nós temos que ficar com o que está revelado. Deus revelou para Daniel e disse, olha, tem muita coisa que é para o tempo do fim. Cerra a visão, te aquieta, e aí me sirva, porque eu estou no controle de tudo. Fique tranquilo, essa é a mensagem. Fique na paz, porque Deus, Ele está no controle. Ore a Deus. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade que estudamos a Tua Palavra, que a mesma possa nos orientar, nos guiar, que possamos trilhar os Teus caminhos segundo a Tua Santa Palavra. Abençoa o Teu servo, que ministrou a mesma, proteja, guarde com saúde. É o que nós te pedimos, que o Senhor abençoe também, meu Pai, os que assistiram esta aula, fortalecendo-os na Tua Palavra. Meu Deus, abençoe o irmão Daniel, que tem trabalhado conosco. Meu Pai, todos que participaram de mais uma aula da Escola Bíblica Dominical para Jovens. Nós te pedimos tuas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos os jovens, que todos digam. Amém. Amém. Deus abençoe. Livros disponíveis para venda, baseado aí em Daniel, escritos por Daniel, Uma Chifrada e um Tombo. O Armagedon Apocalíptico. Perdão, novamente. O Armagedon Apocalíptico. O Cordeiro Vencerá. Alexandre o Grande. Segredos para conquistar o mundo. É forte, né? Cassandro, Macedônia. Lisímaco, Traça e Ásia Menor. De novo, Trácia. Realmente. Vamos lá. Cassandro, Macedônia, Lisímaco, Trácia e Ásia Menor. Os 4 generais. Forte. Surgindo o Império Aquemênida. Aquemênida. Diz de novo aí para eu pegar. A queda e o toque do anjo. Olha só, livro bom, viu? Vocês compram aí tudinho, viu? Porque tá aí. Ciro, o Grande, até que nasceu Alexandre. Essa foi boa. Essa foi boa.